Olá pessoal! Hoje falaremos sobre as palavras do Papa no primeiro dia do ano e sobre palavras de um padre em relação às superstições. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa. No ano novo, peçamos a proteção de Maria. Em sua primeira oração, Maria, do novo ano, o Santo Padre apresenta o gesto de Nossa Senhora que nos oferece seu filho recém-nascido. Esta é a maternidade de Maria. O filho que nasceu, ela nos oferece a todos nós. Na manhã deste sábado, primeiro dia do ano 2022, o Santo Padre rezou a oração do Ângelus, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua alocação mariana, o Papa confiou o Ano Novo a Maria, Mãe de Deus, sobre a qual fala o Evangelho da liturgia de hoje, que nos repropõe novamente o encanto do presépio. Os pastores vão, sem demora, à gruta, mas o que lá encontram? Encontram Maria, José e o menino, deitado numa manjedoura. Aqui o Papa explicou: detenhamo-nos nesta cena e imaginemos Maria, que como mãe amorosa e carinhosa, deita Jesus em uma manjedoura. Este seu gesto representa para nós um presente. Nossa Senhora não quer seu filho só para si, mas o oferece também a nós. Ela não o aperta apenas em seus braços, mas o depõe no presépio e nos convida a contemplá-lo, acolhê-lo e adorá-lo. Eis o gesto materno de Maria, oferecer seu filho recém-nascido para todos nós. Menino Deus conosco. Maria, disse o Papa, coloca o menino diante dos nossos olhos e, sem dizer uma só palavra, nos transmite uma mensagem maravilhosa. Deus está próximo de nós, ao nosso alcance. Ele não vem com o poder de quem causa temor, mas com a fragilidade de quem pede para ser amado. Não nos julga do alto de um trono, mas nos olha a partir de baixo, como um irmão, ou melhor, como um filho. Por isso Francisco disse: Jesus nasce pequenino e necessitado para que ninguém tenha vergonha de si mesmo. Quando experimentamos nossa fraqueza e fragilidade, sentimos que Deus está bem mais perto de nós, porque assim se apresentou a nós, fraco e frágil. O Deus menino veio, não para excluir ninguém, mas para nos tornar todos irmãos e irmãs. Ano novo começa com Deus. Em suas reflexões, Francisco recordou que o ano novo começa com Deus, nos braços de Maria e deitado numa manjedoura, que nos encoraja com ternura. Quem não precisa de encorajamento, sobretudo nestes tempos incertos e difíceis por causa da pandemia? De fato, muitos temem o futuro e são oprimidos por situações sociais, problemas pessoais, perigos da crise ecológica, injustiças e desequilíbrios econômicos globais. Depois, lembrando da imagem de Maria com seus filhos nos braços, o Papa dirigiu seu pensamento às jovens mães e seus filhos que fogem das guerras e da escassez ou estão à espera em campos de refugiados. Contemplando Maria, que depois Jesus na manjedoura, à disposição de todos, lembremos que o mundo muda e a vida de todos só pode melhorar se nos colocarmos à disposição dos outros, sem esperar que eles venham ao nosso encontro. Somente se nós nos tornarmos artesãos da fraternidade, poderemos recompor um mundo dilacerado por guerras e violências. Dia Mundial da Paz. A seguir, falando sobre o Dia Mundial da Paz, que celebra neste início de ano, o Santo Padre citou uma frase da sua mensagem para esta ocasião. A paz é uma dádiva do alto e fruto de um empenho compartilhado. Esta dádiva, que vem do alto, deve ser implorada a Jesus, porque não a podemos manter sozinhos. A paz só pode ser construída se reinar em nossos corações e se a recebemos do Príncipe da Paz. Mas é também o nosso compromisso que exige um primeiro passo e gestos concretos. Pode ser edificada com a nossa atenção aos últimos, com a promoção da justiça e a coragem do perdão, que apaga o fogo do ódio. Por fim, Francisco disse que devemos ter também uma visão positiva da paz. Olhar sempre, tanto na igreja como na sociedade, não ao mal que nos divide, mas ao bem que nos pode unir. E recomendou: não devemos desanimar ou reclamar, mas arregaçar as mangas para construir a paz. Que a Mãe de Deus, Rainha da Paz, nos obtenha, no início deste ano, paz aos nossos corações e ao mundo inteiro. Deixe um amém nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia.
O pecado da superstição é uma espécie de adultério espiritual. Pular ondas no mar, vestir roupa branca, comer uvas ou lentilhas para dar sorte, buscar previsões de astrólogos, lendo mãos ou os búzios. Muita gente começa o ano assim. Longe de serem hábitos inocentes, superstições como essas são pecado contra a virtude da religião, diz o padre Duarte Lara, exorcista da Diocese de Lamego, em Portugal. O pecado de superstição é uma espécie de adultério espiritual, diz o padre. O mal é esperar a salvação de uma força que não vem de Deus, ensina o padre. O demônio aproveita a brecha. Há maneiras católicas de se passar a virada do ano, lembra Duarte Lara. A igreja dá indulgência plenária a todo fiel que no último dia do ano reza o Te Deum. Isso é uma coisa muito boa que podemos fazer na passagem do ano, terminar o ano agradecendo a Deus. Na nossa cultura, a superstição tem uma conotação menos pesada do que ela é do ponto de vista teológico. Para muitos, superstição é até uma bobagem, algo que não tem muito sentido e que fazemos para dar sorte, disse o padre em entrevista à ACI Digital. Mas, do ponto de vista teológico, disse, superstição é um vício, portanto, o oposto a uma virtude, e vai contra a virtude moral da religião. Segundo o padre Duarte Lara, a virtude moral da religião é uma disposição da nossa vontade para dar a Deus o culto que lhe é devido. Há fundamentalmente dois grandes vícios que se opõem à virtude da religião: a irreligião e a superstição, diz padre Duarte Lara. A irreligião é não tratar como sagrado aquilo que é sagrado, isto é, não tratar com a devida veneração as coisas sagradas, os lugares sagrados, os dias sagrados, a Bíblia. A superstição é divinizar criaturas ou alguma coisa criada, fontes de conhecimento, etc., que não são Deus. Tem a ver com prestar um culto que é devido a Deus a alguma coisa que não é Deus. Isso é pecado, disse o padre. Segundo o exorcista, a superstição se divide em três grandes formas: idolatria, adivinhação e magia. A idolatria é quando diviniza alguma coisa que não é Deus. Hoje em dia, começa a crescer a tendência de idolatria com coisas humanas, do trabalho, da saúde, do sucesso, do dinheiro. Às vezes, há pessoas que fazem disso o seu Deus, lamentou o padre. A adivinhação é quando divinizo uma fonte de conhecimento que não vem de Deus. Assim, em vez de pedir a Deus, rezar, estudar a palavra de Deus para ser iluminada, a pessoa faz outra coisa para ser iluminada por uma luz que não vem de Deus. Problema. Segundo o sacerdote, na nossa sociedade tem 1001 formas de adivinhação, como invocação dos mortos, observação dos astros, leitura da palma da mão e várias outras. O padre Duarte Lara disse que, quando se recorre à adivinhação, espera-se que aquela pessoa, não qualquer pessoa, por alguma inspiração, consegue prever o futuro. Isso implica impor a minha confiança nesta fonte de iluminação, o que é uma coisa impossível, mesmo sendo o demônio. Ele não conhece o futuro. O demônio consegue prever algumas coisas sim, como nós conseguimos prever se amanhã vai chover. O demônio consegue isso um pouco melhor, ou seja, consegue conjugar as causas presentes e ver a sua dinâmica natural, e portanto traz cenários prováveis. O demônio também consegue prever coisas que ele próprio consegue causar, ou seja, olha na palma da mão e diz: você vai ter um problema de saúde na próxima quinta-feira. E às vezes é o próprio que consegue causar esse problema de saúde. Aí também não é um grande adivinho, é uma espécie de truque, explica o padre. Sobre a magia, padre Duarte Lara afirma que é a mesma lógica da adivinhação, isto é, recorrer a alguma força criada para obter determinado efeito. Estou recorrendo a uma força que não é Deus e pedindo ajuda basicamente para o bem ou para o mal, e neste último caso é claramente mais pecado. A magia negra, além de ser pecado contra a virtude da religião, ainda é contrária à caridade e à justiça, afirmou. O sacerdote então questionou o que leva uma pessoa a praticar uma superstição. Segundo ele, há quem acredita mesmo, pessoas que já fizeram em anos anteriores e acham que aquilo lhes deu sorte. São os convictos. Por outro lado, há pessoas que praticam como certa brincadeira e pensam que se calhar dá até dá sorte. As pessoas olham para o rito, o ato e parece bastante inocente. Isso não faz mal a nada. O que perco? Não perco nada, melhor arriscar. Segundo o padre Lara, isso já é pecaminoso. É uma imprudência. Significa que não tem claro em seu coração dar a Deus o que é de Deus.
Além disso, há a questão do escândalo, porque estou incentivando os outros pelo meu comportamento. O padre disse ainda que algumas pessoas são até contra, mas fazem determinada superstição de fim de ano porque estão com os amigos e não querem ser os únicos a não fazer. Aí entra a virtude da fortaleza, é também um ato de covardia, afirmou. Segundo o padre Eduardo Lara, a superstição é uma espécie de vírus. Quem come as uvas, pula as ondas, também lê o horóscopo. É tudo um pacote, ou seja, sua disposição moral é de uma abertura a essas forças que se manifestam de muitas maneiras, não só no final do ano. Isso mostra uma fé fraca e pouco conhecimento da palavra de Deus. O sacerdote alertou que, quando deixo de pôr minha esperança de salvação em Deus e estou colocando em outra força sobrenatural, isto é perigoso, e o demônio aproveita essa minha abertura. Citou como exemplo o caso de uma jovem que se dizia católica, mas pouco praticante. Quando o pai dela faleceu, ela procurou adivinhos para saber se ele estava bem. Esse tipo de curiosidade abre a porta. Foi uma fase da vida dela em que foi se envolvendo cada vez mais com o oculto. Primeiro com uma coisa que parecia boa, foi se envolvendo e depois foi preciso o exorcismo, contou o padre. O padre Eduardo Lara afirmou que, nesta época da virada de ano, as pessoas normalmente desejam às outras aquilo que consideram necessário para a felicidade, como saúde, paz, amor, presença da família, dos amigos. Isso manifesta o que trazemos no coração, qual ideia temos de felicidade. Segundo ele, são coisas muito boas, mas não o mais importante. Jesus ensinou que a coisa mais importante na nossa vida na Terra é nossa comunhão com Deus, é viver na graça de Deus, é ser amigo de Deus, disse. Então, qual é a maneira católica de passar o ano? Querido irmão, um 2022 cheio da palavra e do amor de Deus. Afirmou e acrescentou, um ano cheio de missas, boas comunhões, boas confissões, tudo que alimenta a nossa comunhão com Deus. E você, concorda com as palavras do padre sobre as superstições? Deixe nos comentários a sua opinião. Por hoje é só, pessoal, deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou, um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.